Mandato de segurança 23.394 do Distrito Federal, em que foi relator originário o ministro Sepúlveda, pertence, impetrante, árbitro, Brandão, Lago e outro, impetrado presidente da segunda Câmara do Tribunal de Contas. Após o voto do senhor ministro Sepúlveda, pertence ao relator, concedendo a segurança, pediu vista ao ministro Gilmar Mendes. Renovado o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, justificadamente, em 15 de dezembro de 2003. Após o voto de vista do ministro Gilmar Mendes, acompanhando o voto do relator, deferindo a segurança, e voto do senhor ministro Marco Aurélio, indeferindo-a, pediu vistos autos do senhor ministro Joaquim Barbosa, que está com a palavra. Bem, senhor presidente, aqui cuida-se de mandado de segurança impetrado por professores aposentados da Universidade Federal do Piauí. Eles questionam a supressão da parcela URP de 26,5% determinada pelo Tribunal de Contas da União. Alegam que o Tribunal de Contas não estava autorizado a ignorar a acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que deferira a incorporação da parcela para todos os fins. Essa decisão judicial teria autoridade de coisa julgada e vincularia a função revisora do Tribunal de Contas da União. O relator, ministro Sepúlveda, pertence, deferiu a liminar em 29 de abril de 1999. Na sessão de 9 de junho de 2005, o relator proferiu o voto pela concessão da segurança. Inicialmente, Sua Excelência distinguiu o caso em discussão do acórdão mencionado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer. Tratava-se, naquele caso, de se saber se o Tribunal de Contas estava obrigado a respeitar a decisão judicial posterior à análise da legalidade da aposentadoria. No caso presente, discute-se a violação pelo Tribunal de Contas de coisa julgada proferida anteriormente à inativação do servidor. Em seguida, o ministro Sepúlveda reportou-se a caso idêntico, mandado de segurança 23.665, relator, ministro Maurício Correia. Entendeu Sua Excelência que a jurisprudência do tribunal inclinava-se pela concessão da segurança no presente caso. No que se refere propriamente ao mérito da impetração, o ministro Sepúlveda analisou detalhadamente os termos da inicial do sindicato dos ora impetrantes, bem como da sentença e do acórdão proferidos pela Justiça do Trabalho. Anotou que sentença e acórdão silenciaram quanto à limitação temporal do pagamento da URP. Sobre o argumento trazido pelo Tribunal de Contas, no sentido de que a URP deveria ter sido limitada à data base, o ministro Sepúlveda registrou que a Universidade Federal do Piauí alegou o caráter de antecipação da URP em seu recurso voluntário e, mesmo assim, aquele recurso foi desprovido sob o fundamento de direito adquirido. Eu cito o voto do ministro Pertence neste sentido. Por sua vez, o ministro Gilmar Mendes proferiu o voto vista em 6 de setembro de 2007. Sua Excelência registrou a existência de coisa julgada e relembrou a jurisprudência desta Corte no sentido da incompetência do Tribunal de Contas para determinar a supressão de parcela decorrente de decisão transitada em julgado. No que se refere ao possível impacto da conversão do regime seletista para o estatutário, para o cálculo de remuneração dos impetrantes, o ministro Gilmar Mendes anotou que a decisão judicial que assegurou a vantagem questionada pelo Tribunal de Contas foi proferida quando eles ainda se encontravam submetidos ao regime seletista. Nas sessões de julgamento deste e de outros casos idênticos, debatemos sobre o critério a ser adotado na análise da decisão que serve como fundamento do direito líquido e certo dos impetrantes. É que, embora fosse possível concordar que a URP tinha por lei um caráter de antecipação salarial, não havia unanimidade sobre o impacto da decisão judicial sobre essa natureza antecipatória. Para alguns de nós, a única forma de refutar a natureza antecipatória da URP teria sido conclusão expressa da sentença trabalhista nesse sentido. Para o ministro Sepúlveda, não apenas o conteúdo literal da decisão poderia ser utilizado como critério,
mas também o fato de o argumento a respeito da antecipação salarial ter sido utilizado pela reclamada e refutada no julgamento do recurso ordinário. Eu pedi vista desse e de outros processos idênticos para apreciar em detalhe os termos em que foi proferida a decisão judicial apontada como coisa julgada. Na leitura das informações prestadas neste e em outros processos, bem como do memorial do Tribunal de Contas, noto que é necessária uma distinção inicial. É preciso separar a questão do respeito à coisa julgada, que é, digamos, o cerne da impetração, da questão da extensão da base de cálculo, que é um argumento importante que o Tribunal de Contas trouxe no seu memorial. No que se refere ao respeito à coisa julgada, o Tribunal de Contas alega em favor da supressão da URP o fato de que a legislação sempre deu à parcela um caráter antecipatório, ou seja, no mecanismo do gatilho, ultrapassado certo limite inflacionário, o reajuste salarial concedido em determinado período seria compensado, deduzido do reajuste que viesse a ser reconhecido na database dos funcionários. Nesse sentido, o Tribunal de Contas relembra a súmula 322 do TST, que consolida o entendimento acerca do caráter antecipatório nos moldes expostos, e as orientações jurisprudenciais números 262 e 35, ambas do Tribunal Superior do Trabalho, que traçam o critério interpretativo do silêncio da decisão judicial que defere a parcela decorrente de planos econômicos. Ou seja, no silêncio da sentença, deve-se entender que deferiu a parcela apenas até a database. Ocorre que a aplicação desse entendimento ao caso concreto apresenta duas dificuldades que me parecem intransponíveis. Em primeiro lugar, não é possível saber se, no caso dos impetrantes, efetivamente houve a compensação do reajuste na database seguinte. Essa dúvida é o cerne da opinião favorável à incorporação da parcela no artigo IPC de junho de 1987 e o RP de fevereiro de 1989, limitação à database subsequente, compensações, de autoria de Haroldo Plínio Gonçalves. A alegação merecia ter sido comprovada pelo TCU, como foi ressaltado pelo ministro Veloso, diante do mesmo argumento no mandado de segurança número 25.009. Disse ele, um argumento sério foi utilizado pelo Tribunal de Contas, no caso, o de que parcela da URP poderia ter sido absorvida num reajuste de vencimento posterior. Cumpria ao TCU, entretanto, comprovar a ocorrência desta alegada absorção, o que não fez. Limitou-se, no ponto, a presumir a ocorrência de tal fato. Fecha aspas. Em segundo lugar, digo eu, ainda que a compensação tivesse ocorrido no momento devido, ainda restaria a questão de saber se a sentença judicial não teria simplesmente aberto uma exceção para os impetrantes, tornando-os imunes ao sistema criado pela legislação. Assim, muito embora eu concorde em tese com o critério proposto pelo TCU, a partir da jurisprudência do TST, o fato é que não estamos diante de processo de conhecimento, nem de ação rescisória que nos permita julgar a adequação das sentenças proferidas face à legislação que vigeu há quase 20 anos, ou melhor, mais de 20 anos. Usando do bom senso, é fácil perceber que aceitar o entendimento do Tribunal de Contas da União seria revigorar discussões que, se não foram, deveriam ter sido travadas nas instâncias trabalhistas. A proposta contida no voto do ministro Sepúlveda Pertence reconhece essa conclusão. A natureza antecipatória aparentemente foi alegada e refutada na esfera judiciária própria, ou seja, a Justiça do Trabalho. Outro argumento trazido pelo Tribunal de Contas utiliza a passagem do regime seletista para o estatutário como marco temporal para a cessação do pagamento da URP. Trata-se da jurisprudência sobre a incompatibilidade do regime estatutário com a manutenção de vantagens próprias do regime seletista. São apontados casos que trataram da impossibilidade de convivência de regime estatutário e pagamento de horas extras. Cito inúmeros precedentes
que trataram desses temas. Embora seja muito interessante, o argumento da incompatibilidade tem outro lado, que é a lembrança da aplicação do princípio da irredutibilidade, tal como reconhecido pelo ministro Nery no precedente citado pelo Tribunal de Contas e pela jurisprudência assente desta Corte, ou seja, Mandado de Segurança 22.094, relatora ministra Ellen. Dessa forma, senhor presidente, em tese, mesmo que a parcela não pertencesse ao regime estatutário, o valor que a ela corresponde poderia continuar a ser pago após a sua supressão formal, de forma a preservar o nível remuneratório como vantagem pessoal. Assim, o mero fato de a vantagem ser incompatível com o regime não autoriza a supressão pura e simples do valor correspondente. Passo à segunda questão trazida pelo Tribunal de Contas, que trata da indevida extensão da base de cálculo da parcela URP, no caso dos impetrantes. Leio no memorial do TCU, aspas. No caso concreto, por exemplo, extrai-se da documentação juntada à inicial que o impetrante Herbert Brandão Lago percebeu em outubro de 1998, sobre a rubrica RT 26,05%, a quantia de R$ 517. Tal valor vem sendo calculado pela universidade, tendo-se como base de cálculo o somatório dos proventos básicos, do adicional por tempo de serviço e da gratificação de atividade executiva, sendo certo que o ATS e a GAE foram instituídos, respectivamente, por meio da Lei 8.112, de 90, e da Lei Delegada número 13, de 92. Diplomas legais esses que sequer foram levados em consideração pelo juízo trabalhista. E nem poderiam mesmo, já que tanto o ATS quanto a GAE não existiam na época dos meses de referência, ou seja, foram criados posteriormente a eles. Digo eu, as observações do TCU se aplicam ao segundo impetrante, senhor José Camilo da Silveira, como posso ver do seu contra-cheque, a folha 51. É bom que se anote também que o Tribunal de Contas informou em outro processo de que sou relator que a extensão indevida da base de cálculo era prática comum. Resultava, conforme foi informado, de um erro na configuração do programa de computador responsável pelo pagamento dos servidores federais. Trata-se de outro argumento bastante defensável. Se o entendi bem, o principal resultado dessa alegação seria limitar o direito dos impetrantes à parcela URP de 26,05%, calculada apenas sobre os salários que percebiam à época do ajuizamento da ação trabalhista, sendo extirpadas da base de cálculo, do cálculo do percentual, quaisquer vantagens e parcelas posteriores ao julgamento da reclamação. O princípio da irredutibilidade seria interpretado não a partir do que foi deferido na época da aposentadoria, mas sim da época em que se deu a transição do regime seletista para o estatutário. Essa solução já foi adotada no Mandado de Segurança 22.094, a que me referi acima. E, se não me engano, o ministro Peluso chegou a sugerir abordagem semelhante nos debates que se sucederam ao voto do ministro Eros Grau no Mandado de Segurança 25.430. No entanto, o maior problema aqui é novamente o foro. Não é possível trazer o argumento agora em memorial em mandado de segurança, quando, por ocasião do julgamento da aposentadoria, o próprio Tribunal de Contas já poderia ter alertado a autoridade administrativa sobre a extensão indevida da base de cálculo da parcela. Confiro as folhas 368 e 372, que o acórdão do Tribunal de Contas nada diz a esse respeito. Limitado pelo ato que conduziu à impetração, não poderíamos agora permitir que se instaurasse controvérsia que tem nítido caráter administrativo, além de possivelmente exigir dilação probatória, ou seja, saber quanto valeria hoje a parcela URP calculada sobre os salários recebidos à época do ajuizamento da reclamação. Entendo, portanto, que os impetrantes conseguiram provar que o ato de supressão da vantagem, na forma em que foi feito, violou, neste caso específico, o que estava contido na coisa julgada. Eu acompanho os votos já proferidos para conceder a segurança, como voto. Senhor presidente, Pois não?
Se os colegas que me antecedem não tiverem objeção, eu gostaria de pedir vista dos autos. Então, o resultado do julgamento por hora é: após os votos do ministro da República pertence Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa, que concediam a liminar do ministro Marco Aurélio e indeferia pelo visto a ministra Ellen Grace.